Moçada, oitavo ano, segundo reinado, capítulo 2, revisão. Moçada, você tem que lembrar alguns contextos. O primeiro contexto é o contexto político, tá? Preste bastante atenção. 1840, Dom Pedro assume o poder. E se você lembra bem das aulas anteriores do primeiro reinado, final do primeiro reinado, quem convocou uma mudança na lei para colocar o Dom Pedro II no poder foram os liberais, ou seja, eles fizeram um golpe da maioridade. Então, quando Dom Pedro assume o poder, o que ele faz? Ele convida os liberais para compor o seu governo. Os conservadores passaram a ser oposição ao governo. O governo, para acabar com o problema, ele resolve dissolver a Câmara, faz uma eleição nova, na tentativa de só liberal ganhar a eleição. E aqui vai ter a famosa eleição do cacete. Por quê? Primeiro que eles falsificaram urnas, votos, violentaram os opositores, iam para a rua, literalmente agrediam os opositores, os políticos conservadores. Mas com tudo isso, ainda conseguiram se eleger um grande número de conservadores. E a oposição continuou a Dom Pedro. Nesse contexto está rolando a famosa revolta dos farrapos, lá no Rio Grande do Sul, não é? Então, mais um contexto, mais uma guerra para o Dom Pedro se preocupar. E para acabar com isso, então, Dom Pedro resolve, em 1841, convocar para ser o seu governo agora, não mais os liberais, mas os conservadores. E eles vão estar com Dom Pedro de 1841 até 1860, né? Final de 1860, então, eles continuam com Dom Pedro. Então, essa mudança entre conservadores e liberais no poder. Bacana? Politicamente, ainda falando de contexto, você vai ter o parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas é o seguinte: parlamentarismo normal, como você vê na Inglaterra, tem um primeiro-ministro, o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento e ele governa o país. Aqui não. 1847, Dom Pedro vai criar um cargo novo, que nunca ninguém teve no mundo ainda, ele é original. Ele vai criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros. E esse presidente do Conselho de Ministros é ele que vai escolher, é ele que vai dirigir o parlamento. E o parlamento, então, não o escolhe. Quem escolhe ele? O presidente é escolhido pelo Dom Pedro II, ou seja, por isso que a gente chama de parlamentarismo às avessas. No parlamentarismo, o primeiro-ministro é o senhor das ações. Aqui quem é o senhor das ações é o seu Dom Pedro. Quer dizer, tem uma figura clássica no livro, Dom Pedro com as mãos grandes, controlando com linhas como se fosse um carrossel, né? O parlamento, a justiça e tudo mais. Lembra daquela figura clássica? Então é isso. Detalhe, sem falar que no parlamento aqui às avessas, o primeiro ministro pode ser trocado a qualquer hora. Além de ser trocado a qualquer hora, o parlamento pode ser dissolvido a qualquer hora também. Então esse é o parlamento às avessas. Bacana? Bacana. Lei de terras, 1850 até 1850, a terra no Brasil era obtida de três formas. Você chegava, pegava um pedaço de terra e falava: isso aqui é meu. Era posse, a terra era sua. Ou você comprava de alguém que mesmo tivesse feito isso, ou você recebia a doação de terra da coroa portuguesa. Então você toma posse, compra ou recebe através da doação de terras da coroa portuguesa. Bacana. 1850 vai ser criado a Lei de Terras, onde a lei só vai permitir agora um tipo de aquisição de terras, através da compra. O governo não dá mais terras para ninguém e ninguém pode tomar mais posse de qualquer maneira da terra. Então é criado a Lei de Terras no Brasil. Dentro da lei de terra, você pode perceber que tem a figura do selvagem. Quem é o selvagem? São os nativos, coitados, os donos da terra. Os donos da terra são os nativos. Na cabeça da elite brasileira, da elite agrária, dos donos de terra, eles eram selvagens. E esse selvagem precisa ser disciplinado. Como é que é a disciplina do selvagem? Você pega ele, escraviza ele e põe ele para trabalhar para você. Toma ele da terra dele e põe ele para trabalhar para você. Esse é o jeito de discipular, disciplinar, cuidar do nativo. Tá, o governo, para não ceder essa pressão da elite brasileira, dessa cultura do bom selvagem aí, ele vai criar a questão da catequese. O que é a catequese? Os nativos podem ser transformados em homens bons. Como é que eles se transformam em homens bons, em homens de alma pura?
O nativo que se converter ao catolicismo pela doutrina católica, for batizado, aceitar as doutrinas católicas, aceitar a sujeição de ser alfabetizado para entender a linguagem do catolicismo, para poder ler a Bíblia, para ouvir e entender a missa, ele vai se tornar então um nativo diferenciado, de alma pura. E para o dono das terras também é interessante, por quê? Porque esse nativo climatizado, entre aspas, pode trabalhar para os senhores da terra, percebe? Como que a lei de terra implica muitas coisas. Tá, professor, ainda tem mais nesse capítulo. Esse capítulo tem ainda a questão da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. Tá, vai ter a Tríplice Aliança. O Brasil, Uruguai e Argentina vão se envolver numa guerra com o Paraguai. Deixa eu te lembrar aqui que Paraguai, em 1862, através do seu governo de Solano Lopes, se tornou um país moderno, mais moderno que o Brasil, mais moderno que a Argentina, mais moderno que o Paraguai, que o Uruguai. E o Paraguai, então, ele estava se expandindo comercialmente, estava buscando parceiros internacionais e ele era o segundo na escala das potências mundiais. Ele estava ameaçando a Inglaterra. A Inglaterra, que era a primeira que queria dominar aqui a América do Sul, estava sofrendo as ameaças desse país aí chamado Paraguai. Tá. Então, a Inglaterra força a Brasil, Uruguai e Argentina nessa guerra contra eles com o objetivo único: eliminar a grande potência que surgia aqui na América do Sul. Desfecho dessa guerra. O Paraguai ficou arrasado, né? A sua população masculina foi dizimada. A historiografia marca que mais de 90% da população masculina foi dizimada, morreu. Ou seja, ele perdeu sua grande potência, né? Além disso, ele perdeu terras tanto para o Brasil, tanto para a Argentina. Ele teve que pagar indenizações caríssimas de guerras. Lembrando que o Brasil, ao final da guerra, além de perder muitos soldados, a indenização não cobriu os custos, a economia do Brasil ficou travada. O Brasil não teve grande avanço na Guerra do Paraguai. Mas a Inglaterra sim, né? Então lembra disso, essa Tríplice Aliança ajudou de forma exclusiva a Inglaterra. Bacana? Bacana. Professor, ainda tem mais o que? Temos a lei de terras, depois tem a lei da escravatura. No final aí do mandato, segundo reinado do seu Dom Pedro II, você vai ter 3 leis, eu te falei as 3, né? A lei do ventre livre. O que é isso? Quem nasce agora na escravatura não é mais escravo. Ele fica ali com a mamãe, com o papai, mesmo morando na escravatura, mesmo morando na senzala, e depois então ele tem direito a sair quando completar 21 anos. Tá. Mas até lá ele é um escravo, entre aspas. Lei do sexagenário. Quem tiver mais de 60 anos vai se tornar livre automaticamente. Detalhe. A idade média aqui da morte de um escravo era 40 anos. Então, quem vai morrer com 40 anos, se tornar livre aos 60, pouco interessa. Mas vai pintar a Lei Áurea da Princesa Isabel, filhinha do imperador Dom Pedro II. Né? Ela vai criar a Lei de 13 de maio de 88. A Lei da Princesa Isabel vai ser chamada de Lei Áurea, ou seja, agora sim todo homem negro vai receber então a sua alforria, vai se tornar livre. Bacana. Por que ela fez isso? Mais uma vez, a Inglaterra está no contexto brasileiro. Era a influência do capitalismo inglês. A Inglaterra estava montando indústrias, queria mão de obra livre para comprar coisas, para trabalhar de forma barata, para manter a estrutura do capitalismo inglês. Então, teve uma grande influência, apesar da historiografia não marcar isso, mas teve uma grande influência do capitalismo inglês na lei escolhida pela Dona Isabel, 1888. Termina esse período, professor, com o fim da monarquia? Sim, o fim da monarquia vai acontecer no dia 15 de 11 de 1889, né? Quando o Brasil vai dar o golpe na monarquia. Sempre a monarquia que dá o golpe na democracia, né? Agora a democracia dá o golpe na monarquia e Pedro e sua família foram exilados, né? Vão morar na Europa e o Brasil agora vai entrar num regime não mais de monarquia, mas num regime chamado de democracia, né? Nós vamos ter então o primeiro presidente e o país vida que segue.
Mas a nossa república é tão complicada que quando ela começa, ela já vai receber o nome de República Velha, e a gente vai explicar isso em aulas posteriores. Então, basicamente, o capítulo é isso. Dá uma olhada, dá uma estudada, fica firme, e nós vamos fazer uma boa prova no nome de Dom Pedro II. Um abraço.